Há alguns anos atrás, eu ouvi falar de minimalismo. Um documentário surgiu, se eu não me engano, foi no YouTube, eu não me lembro, que tem bastante tempo, tá? Um documentário chamando sobre minimalismo. E eu achei aquele documentário bem interessante e assisti. Não foi algo que me chocou muito, porque eu já tenho uma pessoa na minha família que ele sempre foi minimalista, desde pequenininho, era até esquisito, mas ele sempre foi minimalista, ele sempre teve pouquinho de tudo. Ele gostava e ele não entendia porque a gente tinha um monte de coisas. Ele não entendia, ele para que estudo? Não usa estudo. Desde pequenininho, era totalmente fora da casinha, né? Aí quando o minimalismo virou moda, né? Moda, por causa desse documentário e tudo, eu cheguei até a comentar com ele, meu Deus, agora viramos um documentário, o básico. Mas ele era uma pessoa diferente. A ideia do minima, a ideia do minimalismo é muito interessante. Até se você puder, assiste os documentários. Acho que tem 1 e 2. Que falam pessoas que moram, às vezes, num container. Ou pessoas que têm só 3 roupas. Outros têm só um sapato. Outros não gastam com excesso de móveis. Vai para cada área. A ideia do minimalismo, pelo que eu entendo, tá? Não tô dizendo que eu entendi perfeitamente, mas não me interessa. Foi como eu achei legal a ideia, que é a saúde mental pode ser prejudicada quando a gente está atulhado de coisas ao nosso redor. Sim, sobre o minimalismo eu quero falar sobre ele e a saúde mental. Quantos de nós que já tiveram crises de ansiedade, de nervosismo, de humor, de instabilidades, de TDAH, de muita confusão e às vezes ficamos sufocados com o tanto de coisa que a gente tem e o tanto de coisa que a gente tem para fazer. É uma coisa que sufoca, principalmente quem tem algum distúrbio mental ou alguma trave, alguma coisa, tá? E hoje em dia ninguém sai assim super saudável, não. E a ideia do minimalismo, a primeira vez que eu ouvi, que eu tive contato, como eu te falei, eu fiquei fascinada, mas era algo que não era algo que eu queria mexer. Eu tinha meus 200 milhões de pares de sapatos, de roupas e coisas do tipo, e eu não achava que tinha nada a ver diminuir as coisas com a minha saúde mental. Né, o diminuir, o organizar, o que realmente a gente usa, o que realmente a gente precisa. E se você for daqueles que param um dia para organizar as suas coisas, o seu escritório, as suas roupas, os seus sapatos, seus utensílios de casa, você já deve ter se perguntado assim: ai, eu vou me desfazer desses negócios todos, eu não uso isso nunca. Aí na hora de se desfazer, de doar, de vender, de jogar fora, que tem coisa que tem que jogar fora, né? Não dá nem pra dar pra alguém ou vender. Você fala, não, mas eu vou guardar, porque vai que eu uso esse vestido de festa que você usou uma vez e nunca mais usou. Ou não, eu vou guardar este sapato porque vai que um dia vai que um dia quando você vê, se desfaz de muito poucas coisas e aquela confusão, aquela bagunça, aquele excesso de coisas continuam na sua casa, dia após dia. E a de roupas, quando você vê se está sempre precisando de um sapato novo para combinar, uma roupa nova para sair ali, um vestido novo, uma calça, e na hora de sair parece que nunca tem nada. Seu guarda-roupa tá cheio, mas na hora de sair nunca tem nada. O mesmo acontece com a sua geladeira e o seu armário. Você vai comprando coisas, vai entulhando ali aquele armário e quando você vê, você não consumiu metade, ainda mais se você come frutas e verduras. Tenho certeza que folhas se perdem aí, algumas verduras acabam indo pro lixo porque não usa. Não te culpo, ainda bem, tomara que todas as folhas vão pro lixo mesmo. Mas assim, as frutas, as coisas ficam perdendo, mas você tem aquela necessidade de comprar mais, de acumular mais. E você fica sufocado, cheio de coisas. Essa é uma realidade muito tensa de se trazer aqui, mas eu gosto de assuntos tensos, porque quem nada no raso não sou eu nem você. Né? Eu atravesso o oceano e você que me acompanha vai ter que atravessar também.
eu comecei a entender por que é tão difícil para mim organizar as coisas e por que eu demoro tanto tempo para escolher uma roupa e sempre acabo usando as mesmas coisas, mesmo tendo várias coisas. Por que é tão difícil isso? Você já parou para se perguntar? Por que essa necessidade de comer um monte de coisa que a gente às vezes nem tá com fome, mas tem que preencher, tem que comer. Tá ali, tem que comer. Tá muito ligado isso com a organização mental e o excesso de coisas, assim como o excesso de informações, assim como o excesso de telas que nós temos, de cursos que eu tenho certeza que você tem pelo menos um curso comprado, o qual você nunca assistiu e talvez nunca vá assistir. Ou milhões de vídeos salvos que você vai assistir um dia e você nunca vai assistir. Aquelas receitas que você salva, milhões, que você nunca vai mexer. Só que o bom de celular, computador, essas coisas, bom entre aspas, é que você salva ali, você nem lembra que tem ali. Né? Você nem vê que você está acumulando várias coisas nas nuvens, diferente das coisas que você vê, as suas roupas, os seus sapatos, os seus livros, os seus utensílios domésticos, a comida. Aí eu vou entrar de novo no excesso de informação, assim como no excesso de dopamina. A dopamina não significa o prazer em si, mas a busca dele, a sensação, vou alcançar aquilo, não o prazer em si, tá? Porque uma vez que você já teve aquele negócio que você estava ansiando, esperando, querendo, desejando, aquele prazer meio que não é a mesma coisa do prazer da espera, da expectativa. A dopamina age antes de você ter aquele objeto. E aí fica tudo cheio. E é aí que eu quero entrar te contar um exemplo meu, que eu tenho feito. Já tem alguns dias, já tem bastante dias, para dizer a verdade. Eu sou ruim de datas, mas já tem bastante tempo que eu perdi a noite perdi o sono umas 3 noites seguidas. Você sabe que é para pessoas como eu, para você também, tá? Mas para pessoas como eu, perder noite de sono é algo muito grave, mentalmente falando, e de saúde, né? Então, ou eu estava em oração com Deus, ou então é melhor eu dormir. Mas eu estava ansiosa e não estava conseguindo dormir de jeito nenhum. E me vinha aquele negócio, minimalismo para questão de coisa, minimalismo para questão de coisa. Eu não estava entendendo. Eu falei, quer saber, já perdi o sono mesmo? Vou ver uns vídeos no YouTube, eu e as telas, você e as telas, né? Péssimo, mas enfim. E comecei a ver vídeos sobre minimalismo. Eu falei, não, mas e aí? E eu comecei a olhar ao meu redor e falei, quantas destas coisas que eu tenho aqui ao meu redor que parece que estão me sufocando de tanta coisa, e eu não tinha tanta coisa, tá? Eu de fato uso. Quantas? Aí eu tinha umas caixas de... eu não sei explicar, é plástico, mas ela reduz assim, não sei explicar. Guardadas, várias assim, elas ficam as pilhas. Eu comecei a abrir uma caixa, comecei a botar coisas lá. Primeiro pelas coisas de festa, tem essas festas nenhuma, eu nem gosto de sair à noite, então para que ter essas... Não vai ter essas festas, se tiver essas festas nem quero ser convidada. Nem sou também, não sou da noite mais. E muito menos de festas para usar vestidos enormes e sapatos gigantescos, de saltos altíssimos. Comecei a tirar naquilo lá. Depois eu continuei incomodada no outro dia e comecei a tirar outros tipos de roupa. E no terceiro dia, aí eu tirei tudo. E aí eu falei assim, mas não é possível, eu vou ficar sem nada. Eu estava extremamente incomodada. E aí eu falei com essa pessoa que eu te falei que eu conheci desde pequenininha, que era minimalista. Eu falei, cara, não tô querendo usar nada, ele dá tudo. Eu falei, tô querendo usar só uma coisa, ele dá tudo, fica só com essa coisa. Só. Aí ele falou, não pensa muito, porque senão você vai bloquear, vai achar que vai usar e não vai. Só vai. Então eu tinha, né, umas 2 blusinhas dessa, comprei mais 2. Nós somos terríveis. Comprei mais 2. Eu tinha as minhas calcinhas da mesma cor e deixei 2 calças jeans, 2 shorts para fazer academia, um pouco mais shorts para ir para academia, para dizer a verdade, e 2 calças pretas, um negócio assim, tudo de uma cor só. E eu conversava com essa pessoa, falei, nossa, mas vão achar que eu não tomo banho.
E daí ninguém paga a sua conta, você não tem nada a ver com opinião de ninguém. Essa galera minimalista mesmo, de raiz, eles não estão nem aí para a opinião dos outros com relação à roupa deles. Eles querem não perder tempo se estressando com que roupa escolher. E o negócio deu tão certo, mentalmente falando, mas tão certo, que é um prazer enorme acordar, pegar a mesma blusa. Se eu for sair, botar uma calça, se eu não for sair, botar um short, calçar o meu chinelo e viver a vida. Ou calçar uma sandália, deixei sandália rasteira, não, dei os saltos tudo, dei todas as coisas que eu já não usava, dei meus tênis todos, eu não uso tênis, eu uso tênis para ir para academia e para fazer trilha, então eu precisava de um para fazer trilha e um para ir para academia porque eu sou obrigado, o resto tudo eu faço descalço. Eu gosto de caminhar descalço, se eu puder estar descalço, eu estou, claro, tá, gente? Eu não saio na casa de ninguém descalço, nem coisa do tipo, mas não havia necessidade de ter um monte de sapato. Paralelo com isso, olha como a mente da gente é algo interessante. Quando acabou aquele entulheira de roupas e sapatos, eu consegui organizar outras áreas da casa que eu nunca consegui organizar. Qual é a ligação? Aparentemente nenhuma, porque cozinha tem a ver com roupa e sapato. Aparentemente nada, mas aqui alguma coisa começou a encaixar e se organizar. É espetacular, é fantástico o que eu tenho vivido. Eu tô falando pra você pegar e dar todas as suas roupas, comprar uma roupa preta e ficar usando só uma cor, só uma roupa. Não tô falando isso. Nem todos os minimalistas são isso. Esses minimalistas que usam só uma cor e só um tipo é a galera extrema. Mas eu sou dos extremos, né? Eu sou dos extremos. Então, pra mim, deu super certo ficar usando só cor preta, o mesmo estilo de roupa. Eu termino o meu dia, vou tomar meu banho, lavo no próprio banheiro. Essas blusinhas são muito molinhas, essas Lupo, sei lá, essas lojas aí, né? São molinhas, fáceis de lavar. Lavo minha roupa, lavo minha calcinha, já lavo meu short ou calça ali mesmo, já penduro. No outro dia uso a outra, eu fiquei com bem poucas. E a mudança é fenomenal. E não só nas roupas e sapatos. Eu mexi em outras coisas também. Porque aí você começa a se questionar. Para que eu tenho, 20 pratos se só sou eu, minha filha e o meu pai? Quando vem visita aqui, vem no máximo mais 4 pessoas que são os amiguinhos dela que eu trago para brincar. E às vezes vem uma mãe ou 2 no máximo. Então, 10 pratos resolveria, ainda sobraria. Poucos talheres. Para que manter coisas em excesso? Você viu? Você vai ajustando aqui alguma coisa na sua mente, você consegue se organizar mais. Eu consigo organizar a casa mais, eu consigo limpar a casa melhor. Isso se reflete na sua saúde de maneira geral, inclusive com comida. Porque você não está mais tão ansioso com excesso de coisas. Só vai resolver suas medidas se você virar minimalista? Não, mas já é uma ferramenta a mais.